A paz do Senhor, povo de Deus, missionária Odete, passando aqui com mais um vídeo, mais um Desperta Crente. Hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Mais uma vez o Senhor nos permite sentar nesta cadeira e poder gravar mais um vídeo para glorificação do nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Se você ouvir algum barulho aí, é porque tem um pessoal mexendo com obra aqui, do lado aqui, então vai fazer algum barulhinho, mas fique tranquilo, o nome do Senhor permanece sendo glorificado, amém? Então vamos lá, hoje nós estaremos na carta a Tiatira, uma igreja que prostituiu a palavra. Irmãos, a mensagem hoje está bem quente, louvado seja Deus. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos orar. Senhor, eu quero louvar o teu nome por mais uma oportunidade, por mais uma vez eu poder, Senhor, ser o instrumento do Senhor aqui neste momento, deste canal do YouTube. Eu quero louvar o Senhor por todos aqueles que me acompanham, eu quero louvar por aqueles que ainda irão me acompanhar. Eu quero louvar a Deus por todos aqueles que usam, Senhor, o YouTube como instrumento, como um canal de bênção para glorificação do teu nome, para crescimento do evangelho, para crescimento da tua obra. E eu oro por todos os meus irmãos, ó Pai, entregando eles nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor continue usando como atalaia, como instrumento nesse tempo. Repreenda toda a retaliação do inferno, tudo aquilo que o inimigo tentar caia por terra e somente o teu nome seja glorificado. Fica conosco, fala conosco no nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Carta à igreja situada em Tiatira. Então, o apóstolo João agora escreve mais uma carta direcionada ao anjo da igreja, direcionado à igreja em Tiatira. E o que acontece com esta igreja é que ele está numa cidade portuária, uma cidade aonde conhecida, uma cidade muito importante ali na Ásia Menor, que trabalhava assim com as especialidades dessa cidade, era púrpura. A especialidade dessa cidade que eles trabalhavam também era com couro, né? Havia muitas pessoas ali que trabalhavam curtindo couro, né? Depois você pesquisa um pouquinho melhor o que é curtir couro. E eles também trabalhavam com produção de lã, mas a especiaria deles, que eles eram conhecidos mesmo, era empolir o bronze. Oh, glória! Então, por isso, nós vamos entender agora o verso 18. O Senhor Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim declara o Filho de Deus. Por que o Filho de Deus? Porque ele inicia a carta falando que ele é o Filho de Deus. A gente vai ver que só nessa carta ele se intitula o Filho de Deus. Porque o povo da cidade de Tiatira idolatrava um Deus chamado Apolo, que eles consideravam que era o filho de Zeus. Então o Senhor está dizendo: eu sou o filho do verdadeiro Deus, eu sou o Deus vivo. Vocês adoram um ídolo, vocês adoram uma imagem, vocês adoram, né, uma divindade pagã que não existe, que por trás está, sabemos muito bem quem está atuando, que é o inimigo, que é Satanás. Então o Senhor está dizendo: eu sou o filho de Deus para aquela cidade, para aquela igreja que estava prostituindo a palavra. O Senhor está se revelando quem ele é para aquela igreja. E o texto continua dizendo assim: assim declara aquele que é o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então o Senhor agora fala com aquela igreja ao nível que ela entende. Eles eram conhecidos, especialistas em polir o bronze. Então o Senhor está dizendo: os pés dele, aleluia, é como bronze polido. Então o Senhor está falando na língua do povo. Eu estou entrando aqui no panorâmico, tá? Estou entrando aqui no voo, no alto por cima, para você entender um pouco melhor o que aquela cidade representava naquele período. Uma cidade muito conhecida, uma cidade muito importante para o financeiro, né? Uma cidade muito importante ali para o turismo naquele período, naquele tempo, naquele século ali. E também era conhecida como uma cidade que vendia púrpura, né? Era assim, vendia panos, naquele período, panos de cores, cor, né? Preta, vermelha. Era para quem tinha dinheiro, era para realeza, era para pessoas de condições financeiras. Vamos lá comigo? O verso 9 diz assim, o verso 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Há 30 anos atrás, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos conhecer uma passagem que vai nos mostrar que Paulo agora está indo para a sua segunda viagem missionária, a qual ele vê, acho que é a primeira viagem, se eu não estiver enganada, ele tem uma visão de um homem chamando eles para a Macedônia. Quando eles vão chegar
em uma aldeia grega, e quando ele chega nessa aldeia grega, há alguns irmãos ali, né, que ainda estavam na religiosidade, não conhecia Jesus, estavam orando à beira do rio, estavam ali adorando a Deus ali, sem conhecer Jesus. E o Paulo vai chegar, vai pregar Jesus para eles, vai perguntar qual batismo que eles conheciam o batismo de João, e ali Paulo vai pregar a palavra, e uma dessas pessoas, chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura, uma empresária nesse ramo, vai se converter. Ela vai conhecer Jesus, e essa mulher vai abrir uma igreja na sua casa, e alguns historiadores, né, a história nos mostra que ela é de Tiatira. Então, nas suas viagens, né, aonde ela viaja para fazer as suas vendas, né, nas suas viagens de trabalho, de negócios, vendendo e comprando púrpura, ela vai levar o evangelho de Jesus. Então é onde alguns historiadores acreditam que essa igreja agora vai ser fundada, né, nesse período ali, e vai ser fundada dentro de Tiatira, porque ela é descendente de Tiatira. Então acredita-se que foi ela que pregou o evangelho ali e fundou esta igreja ali em Tiatira. Então, olha só o que o texto nos diz, né? Que o Senhor, ele conhece. O mais lindo de tudo é que essa igreja em Tiatira era uma cidade pequena, não era uma cidade grande, mas recebe a maior carta, né? Se você ler as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver que a maior carta é a carta que foi enviada a Tiatira. O Senhor dá o diagnóstico daquela igreja. Então, eu entendo, o que eu entendo com isso? Ela recebe a maior carta, né, de direcionamento do Senhor, com elogios, que tem elogios, tá? Mas tem correção também, eles vão receber correção, mas vão receber elogios, porque Deus não descredibiliza aquilo que eu faço, né? Mesmo se eu errar, se eu pecar, o Senhor vai me exortar, me corrigir, mas Ele não vai descredibilizar aquilo que eu faço para Ele. Então, essa cidade, que era uma cidade pequena, tá? Muito bem conhecida, situada, mas pequena, porém ali havia uma igreja. Então, por que os olhos como chama de fogo? Porque os olhos de Jesus estão em todo lugar. Tanto os olhos do Senhor estão numa igreja grande, uma igreja situada, uma das maiores igrejas hoje, assim, no mundo, assim, né? Está em Dallas, está em Houston, são as maiores igrejas que são 20, 30, 40 membros, né? Mil, tá? Né? 40 mil membros. Então, até muito mais do que isso de membros. Então, são as igrejas maiores que tem. Os olhos do Senhor também estão nessas igrejas, onde tem milhares de membros, mas também está na igreja onde tem 3 membros, porque os olhos do Senhor, como chama de fogo, ele esquadrilha o homem. Mais à frente, aqui nessa mesma carta, o Senhor vai dizer que ele sonda pensamentos e intenção do coração. Então, o Senhor está dizendo para aquela igreja que estava nessa cidade pequena, que recebeu essa carta maior, o Senhor está dizendo para elas que eles prostituíram a palavra. Mas olha só, antes do Senhor mostrar, antes do Senhor falar o que o Senhor tinha contra o pecado deles, o que o Senhor tinha contra a igreja ali em Tiatira, o Senhor vai dizer assim: conheça as tuas obras e o teu amor. Sei que vocês me amam. O Senhor está dizendo: eu sei que vocês me amam. Eu sei que vocês me priorizam, me amam. Eu sei. Aí Jesus vai dizer assim: o teu amor, né? E a tua fé. Sei também que vocês têm fé em mim. Tanto me ama quanto tem fé em mim. Acredita em mim. O teu ministério, também conheço o ministério de vocês, como nasceu, como foi fundado e como vocês chegaram até aqui. Jesus está dizendo aqui a palavra de Jesus, verso 19, lê na tua Bíblia. Sei também a tua perseverança, sei também a perseverança. Alguém que tem garra, alguém que não para, alguém que luta, que guerreia, que trabalha. Bem como sei também que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Há 30 anos atrás a igreja tinha sido fundada aproximadamente. Jesus está dizendo: vocês trabalham muito mais agora do que quando foi fundada a igreja. Quer dizer, manteve a constância no trabalho, exercendo, né, executando ali o trabalho para o Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vocês me amam, vocês têm fé em mim, conheço o ministério de vocês desde quando nasceu, desde quando essa igreja foi fundada. Vocês são perseverantes na fé, não desanima, mas também sei que vocês estão servindo melhor agora do que antes. Porém, irmãos, o que mais tem é crente dentro da igreja assim, trabalhando para Jesus, mas com uma vida longe de Jesus. As obras, elas revelam a minha salvação. Por quê? Quem é salvo trabalha. Quem é salvo vai falar que Jesus é fiel, que Jesus salva, que Jesus liberta. Mas essa igreja, ela tinha virtudes. Tinha a virtude que ela tinha, que elas trabalhavam. A virtude que ela tinha, que eles amavam Jesus. Porém, a doutrina de Jezabel não é o espírito de Jezabel, é a doutrina, porque essa carta fala da doutrina de Jezabel, a partir do verso 20, ó. No entanto, tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel.
Quer dizer, o Senhor vai usar o nome de Jezabel aqui como símbolo. Porque quem foi Jezabel? Se você voltar lá e for estudar a história de Jezabel, a mulher de Acabe, que Acabe não tinha pulso firme, Acabe faz uma aliança lá para as terras das Canaã, que agora me deu um branco da onde Jezabel era. Ele vai lá, faz uma aliança com o rei de lá, casa com a filha desse rei e traz ela para dentro de Israel, que é Jezabel. E essa mulher agora, ela propõe e coloca as suas doutrinas dentro de Israel. E olha o que o texto diz, a partir do verso 20, diz assim: tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com os seus ensinos, ela induz os meus servos a imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados dos ídolos. Quer dizer, com as suas doutrinas, ela atrai o povo e leva o povo ao pecado. Quem é Jezabel, irmãos? Jezabel é aquela que não pode ter crescimento do lado dela, porque senão ela mata. Porque quando ela vê a vinha de Nabote, Acabe quer a vinha de Nabote, porque quem não gosta de trabalhar quer pregar pronto. Aqueles crentes que tá lá, o trabalho está dentro da igreja, não pega para fazer, mas se alguém pegar e o crescimento ter, fica em cima até tomar da pessoa, né? Até matar a vida espiritual. Nossa, isso é muito sério. Jezabel, ela atua assim. Nós sabemos que o espírito de Jezabel também atua. Um livro muito bom, esqueci de pegar ele, eu ia pegar ele para colocar aqui para mim, mostrar a foto da capa dele, né? É Desmascarando o Espírito de Jezabel. Ele é muito bom, se você puder, compra esse livro. É Desmascarando o Espírito de Jezabel nas igrejas. Então, o espírito de Jezabel tem atuado, mas aqui está falando da doutrina que Jezabel implantou dentro da igreja. Aqui é uma doutrina que Jezabel implantou dentro da igreja. E como hoje é conhecida essa doutrina de Jezabel? Em vida de vários líderes. Hoje a gente conhece, né, como narcisismo, como controlador, como um líder que não faz por amor, mas faz sim. Eu quero ler um texto aqui que veio na minha mente aqui agora. Eu vou ler aqui, que está em 2 Pedro. Nós não vamos afastar muito não, mas veio na minha mente aqui, eu vou ler, né, que vai falar direcionado aos líderes, o que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, aqui já achei, capítulo 5, o verso é o 2, cadê, ó? Pedro dizendo para os pastores da igreja de Cristo: pastorei o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, não constrangendo, não obrigando, não manipulando, não forçando as pessoas, não tomando o controle da vida das pessoas, manipulando, com aquela permissividade moral, entendeu? Que sabe o pecado, mas passa a mão na cabeça. Pessoas que, para ter o controle, permite as pessoas viver fora no erro, para controlar. Olha, eu vou continuar lendo, hein? Mas não por constrangimento, mas por voluntariamente, como Deus quer. Como que Deus quer? Que eu faça a obra dele voluntariamente, por amor à obra dele, por amor a ele, como Deus quer. Nem por sódia ganância, dinheiro, que é o que mais tem hoje. Pastores que abrem igreja porque de dinheiro, com ganância, sódia ganância. Isso aqui tá falando sobre doutrina de Jezabel, mas de boa vontade. Nem como ditadores, aqueles que ditam o que o povo tem que fazer. Irmãos, a gente vê muitos líderes, ditadores, homens que constrangem a igreja a idolatrarem, constrangem a igreja a obrigar a dar a eles aquilo que eles desejam, usa o púlpito, o altar para manipular, manipuladores na obra de Deus. Então Pedro está escrevendo dizendo assim, ó, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, ditadores, ditando regras absurdas, fazendo pessoas sair da palavra para viver a doutrina deles, comichões no ouvido, que é o que a gente mais vive hoje vendo nos dias atuais, mas antes se tornando o exemplo do rebanho. Irmãos, o exemplo, um pastor que é exemplo, ele não precisa subir no púlpito e ficar falando quem ele é, dizendo quem ele é. A própria igreja está analisando e vendo quem ele é, vendo a sua vida. Homens soberbos, arrogantes, que sobem no altar para dizer que são, que fazem, que falam, sendo que não é nada daquilo. Deus vai trazer às claras aquilo que tem sido feito de porta fechada. Deus vai trazer às claras aquilo que está no oculto, porque há muitas pessoas manifestando em cima de púlpito, aquilo que não é, de portas fechadas. Então nós precisamos orar ao Senhor. Aí, para encerrar, Pedro diz assim no verso 4, ora, assim que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Ei, irmãos, o pastor dos pastores vai se manifestar. Jesus é o pastor da igreja, ele é o dono da igreja, ele tem o diagnóstico da igreja. Eu só entrei nessa parte aqui, porque o Espírito Santo me trouxe aqui agora à mente, e é necessário falar, porque hoje tem muitos covardes que tem medo de falar a verdade, que tem medo das portas se fechar, que tem medo de não darem mais púlpito para eles pregar, que tem
medo de não ser chamado mais. Eu não tenho medo de ser cancelada. Não tenho medo de perder a agenda. Não tenho medo de pessoas não me chamar. O meu medo é naquele grande dia não ouvir a voz do Senhor. Não ouvir o soar da trombeta. Porque é inegociável a minha salvação. É inegociável a minha salvação. Então precisamos falar. Porque isso está acontecendo hoje mais aceleradamente. E antigamente também acontecia. Tudo que está acontecendo hoje não é novidade, irmãos. Já acontecia naquele tempo. Nós estamos falando de uma igreja que adulterou a palavra. Que se tornou nominal. Uma igreja só de nome. Aparência de vivo, né? Nós vamos falar sobre isso na próxima carta. Mas não estavam vivos, estavam mortos. Então essa igreja aqui vivia na doutrina, vivia trabalhando. É uma igreja que tinha obras. O verso 19 está dizendo que eles trabalhavam muito mais agora do que o princípio. Então uma igreja que trabalhava. É os dias atuais, para igreja que trabalha, igreja que mostra trabalho, igreja que fala sobre trabalho, mas o Senhor não se agrada do posicionamento. Fazer por obrigação, fazer para ser visto. Era uma igreja que trabalhava, mas estava com a aliança corrompida. Era uma igreja que trabalhava, mas estava com a aliança quebrada, porque aceitava, tolerava o espírito de Jezabel atuando dentro da igreja. Quem é Jezabel? Jezabel é aquela que quando vê a vinha de Acabe crescendo, manda matar, a vinha de Nabote crescendo, manda matar para dar Acabe. Jezabel, ela não pode ver crescimento que ela mata. Então quem é Jezabel? O espírito imundo de Jezabel atuava na igreja. Qual é a doutrina que ela ensinava ao povo, que ela fez com que o povo pode adorar Jesus? Jesus está dizendo, eu sei que vocês me amam. Está aqui o texto, verso 19. Eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês têm fé em mim. Mas qual era a doutrina que Jezabel ensinava? Pode amar Jesus, mas também pode amar Apolo. Pode amar Jesus, mas pode amar Cibele. Pode amar Jesus, mas pode amar os deuses estranhos, pagãos. Não importa. O que ela ensinava à igreja? Ela ensinava à igreja, e lembrando que Jezabel aqui, o Senhor está usando o nome dela como símbolo. O espírito que estava atuando dentro da igreja, levando o povo a viver uma vida de pecado e achando que vai para o céu. O céu, irmãos, não é para pecador. O sim, é para pecador. Como assim, missionário? É ou não é? É sim para aquele pecador remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, para aquele pecador que negou a si mesmo e viveu a vontade de Deus, porque todos somos pecadores, mas é necessário arrependimento, é necessário confissão e cruz na minha vida para poder eu chegar ao céu. Mas tem gente pregando que o céu é para aqueles que estão vivendo na prostituição, no adultério, na mentira, no engano, porque Deus só quer a alma, o corpo não importa. Então a doutrina que Jezabel aqui, o pensamento que Jezabel traz sobre a doutrina dela, é um pensamento bem parecido com o gnosticismo, né? Bem parecido com o gnosticismo que João condena na sua carta ali, na primeira carta que João escreve. 1 João, já passamos por ela já, falando sobre o gnosticismo. Então quer dizer, a linha de pensamento de Jezabel é essa. Ah, eu sou salvo, então eu posso fazer no meu corpo o que eu quiser. A linha de pensamento de Jezabel é, Deus não se importa, Jesus não se preocupa com essas coisas mínimas, não. Trabalha que tá bom, faz a obra que tá bom. Líderes que não estão preocupados com a vida espiritual dos seus liderados, líderes que não estão preocupados com a vida que os seus diáconos, que os seus obreiros estão vivendo, mas está de qualquer maneira. Muitas das vezes está trabalhando dentro da igreja, mas está viciado em pornografia. Está trabalhando dentro da igreja, mas trata mal a mulher em casa. Está trabalhando dentro da igreja, mas não cuida da família. Está trabalhando dentro da igreja, trabalha dentro da igreja, mas mente, engana, prostitui, rouba e etc. E muitos mais. Então o espírito de Jezabel, a doutrina de Jezabel tem esse pensamento. O corpo não importa, basta você trabalhar na obra. Trabalho, irmãos, estar fazendo a obra do Senhor não significa Deus estar agradando a Deus. Tem muita gente sendo usada, mas não é aprovado. Você está entendendo? Não importa se eu vou evangelizar na rua, se eu prego na rua, se eu prego nos altares, se eu prego na igreja. Não importa se eu estou trabalhando dentro da igreja. O que importa é a minha vida com Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus, mas não está com Deus. Então o Senhor se importa mais eu estar com Ele do que trabalhando para Ele. Disso eu posso te afirmar. Deus tem mais preocupação em me ver com Ele do que trabalhando para Ele, porque o que tem de gente trabalhando para Deus, mas não está com Ele. É por isso que naquele grande dia muitos vão ouvir, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, partais de minha voz que eu não conheço. Muita gente que está trabalhando para Deus, mas não está agradando a Deus. Então a gente precisa refletir sobre isso. E o Senhor fala, é que tolerar é ser conivente, tolerar é dizer sim sem abrir a boca.
tolerar isso. Ele sabia o que estava errado dentro da igreja, mas deixava aquela doutrina acontecer. Então hoje a gente conhece essa doutrina de Jezabel como narcisismo, como homens controladores, manipuladores, né? Pessoas permissivas moralmente, que sabe, mas deixa, mas permite. Então a gente sabe, mas deixa, permite pecado. Então muitas das vezes a gente sabe o que essa igreja fez. Essa igreja adulterou a palavra, se tornou nominal, inventou uma nova religião, mas tinha virtudes. Ela tinha virtudes, tinha aqueles que não se corrompeu, tinha aqueles que andavam com Jesus, tinha aqueles que não se vendeu, porque em meio a uma bagunça tem quem serve a Deus de verdade. É isso que você precisa entender. Eu quero falar para você que julga a igreja. Quero falar para você que acha que todo mundo que está dentro da casa de Deus ali está vivendo essa bagunça nos dias atuais. Tem crentes verdadeiros ali. Tem homens e mulheres de Deus que não se corrompeu, não se corrompe, que tem levado a sua vida a sério com o Senhor. Então nós precisamos buscar em Deus e ouvir de Deus, porque o Senhor se importa sim. Ah, Deus não se importa com o tamanho da igreja, Ele se importa tanto com a igreja grande quanto com a igreja pequena. Não impressiona Deus, igreja grande, com os tempos suntuosos, como também não impressiona Deus uma igreja pequena, humilde. O que impressiona Deus é a minha vida com Ele, é o caráter que eu carrego, é a minha veracidade na minha vida, é a minha convicção de quem eu sou. Então vamos lá? O Senhor está dizendo que toleras o espírito de Jezabel. Verso 21, concedi-lhe tempo para que se arrependa da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Jesus no verso 21 está dizendo, eu concedi tempo para que se arrependa da imoralidade sexual, para que se arrependa dos alimentos sacrificados a ídolos, que não pode ser tanto... irmãos, ali no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo fala de duas mesas, a mesa do demônio e a mesa da Santa Ceia, e a mesa de Deus. Só que a gente não vê, né, muitas pessoas pregar sobre isso, porque pesa. Eu já preguei sobre a mesa do demônio e a mesa de Deus. É uma mensagem que é bem constrangedora. Então dificilmente você vê alguém ter coragem de pregar essas mensagens, mas Paulo está dizendo ali na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde nós lemos somente do verso 23 em diante, falando sobre a Santa Ceia, mas antes dele entrar falando sobre a Santa Ceia, que ele aprendeu com o Senhor, ele vai falar das mesas dos demônios, que tinha pessoas sentando. Então tem pessoas que estão sentando na mesa dos demônios e sentando na mesa da Santa Ceia. Então nós precisamos nos analisar qual mesa que nós estamos sentando. Tem mesa que serve comida, mas tem veneno. Tem mesa que serve a comida, mas tira o propósito, rouba o propósito. E nós precisamos entender qual é a mesa que nós estamos sentando. Então, lá quando o Paulo instrui a igreja, ele está falando, faz uma análise. Porque aquele que senta na mesa, come e bebe para sua própria condenação. Irmão, nós precisamos nos analisar. Não é esperar alguém vir me analisar, não. Não é esperar o profeta vir botar dedo no meu nariz, não. É eu me analisar dentro da palavra. Então, vamos lá? Vamos dar continuidade. O Senhor está dizendo, eu estou dando tempo. Deus está dando tempo, irmãos. Deus está dando tempo para a gente colocarmos a nossa vida no altar e alinhada com a sua palavra. Vamos lá. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério e não se arrependam das suas más ações. Deus está dando tempo, porque Ele vai vir. Ele vai cobrar as más ações de cada um de nós. Não adianta. Apocalipse capítulo 20 vai falar sobre o julgamento, o trono branco de Deus. Vai falar e abriu-se os livros e cada um foi julgado pelas suas ações escritas naquele livro. Então, as minhas ações, as tuas ações, está ali. Irmãos, horrenda uma coisa é cair na mão de um Deus irado. Tem pessoas que têm medo do pastor, que têm medo do diácono, que têm medo do irmão, da irmã do ciclo de oração, da líder do ciclo de oração, do líder, mas não tem temor no coração e nem medo das consequências daquilo que eu faço. Para analisar. Há pessoas aí com muito medo do pastor descobrir os seus pecados ocultos, que tem muito medo dentro da igreja de pecado oculto, com medo do pastor descobrir, mas não está esquecendo que os olhos de chama de fogo estão sobre nós. Os olhos do Senhor é como chama de fogo. Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, os olhos dele estão sobre mim. Ele está vendo as verdades que saem dos meus lábios, ele está vendo quem eu sou, assim também como ele te analisa, ele também sabe quem você é. Então é necessário que nós não venhamos ser Tiatira, que nós não venhamos ficar como a igreja de Tiatira, que adulterou a palavra, que fez uma doutrina para si. A Bíblia fala em Timóteo, tanto Timóteo 1, Timóteo 2, Paulo escreve falando que nos últimos dias as pessoas teriam comichões no ouvido, seriam pessoas desonrosas de pai e mãe, eles não aceitariam a sã doutrina, que é a palavra, e constituiriam doutores para si. É o que a gente vive hoje, tem evangelho para tudo quanto é gosto, e nós precisamos hoje buscar no Senhor e clamar a Deus, porque a doutrina de Jezabel adentrou dentro dos templos, não agora, hoje está mais acelerado. E tem muita gente seguindo essa doutrina e achando que vai para o céu. E achando que vai estar com o Senhor. Então vamos lá. O verso 23, o Senhor está dizendo, eu matarei os seus seguidores, os seus filhos.
Olha, dessa mulher. E todas as igrejas saberão que eu sou Deus. Deus é Deus de justiça, que sonda mentes e coração, que, portanto, retribui a cada um segundo aquilo que fez, aquilo que plantou, segundo as suas obras, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que fará justiça e juízo, tá? E não é só naquele grande dia, o Senhor julgará a escolha que eu fizer hoje, viver longe dele, morrer longe dele. Mas enquanto eu estiver aqui, o Senhor está vendo, e a justiça começa pela casa de Deus. E o Senhor está dizendo: eu matarei os seus filhos, os seus seguidores, para mostrar para toda a igreja que eu sou Deus justo. Para aqueles que acham que Deus é só amor, ai, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, cuidado. Cuidado, porque não tira o nome justiça, não. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele nos analisa. Ele esquadrilha a sua igreja. Ele tem o diagnóstico da sua igreja. Ele sabe, pode até estar trabalhando, pode até estar pastoreando, pode até estar fazendo missão, pode até estar pregando na rua, como eu prego no meio da rua, pode até estar aí pregando nas igrejas, nos altares, pode até estar servindo dentro, pode até estar sendo diácono, presbítero, seja qual for o título que você tiver. Mas se está em pecado, em prostituição, em imoralidade sexual, em adultério, em mentira e engano, a capa vai cair. A capa vai cair, porque Deus vai tirar a capa desse monte de pessoas que estão dentro da igreja brincando com Deus, escandalizando o evangelho e achando que porque está fazendo meia dúzia de obra, está salvo. Ou achando que porque dedica a sua vida 24/72 para trabalhar na igreja, está salvo. Tá não, moça. Tá não se iluda. As obras não salvam, né? Tá lá em Tiago, obras não salvam. Ela aponta quem é salvo, ela mostra quem é salvo, mas as obras não salvam, não. Tá? Então analisa, porque tem gente que tá no automático, engessado. Tá trabalhando para Jesus, achando que porque trabalha vai pro céu. Para com isso, analisa. Porque a igreja de Tiatira estava nesse nível. E o Senhor trouxe um alerta para aquela igreja. Desperta. As obras que vocês fazem não vão te salvar. Eu quero uma vida de santidade comigo. Todavia, os demais que estão em Tiatira, verso 24, e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Deus está dizendo, aqueles que servem, aqueles que estão lá dentro, aqueles que estão vendo tudo isso acontecer e que não se corrompeu, aqueles que estão lá, mas não aderiu a essa doutrina maligna, satânica, de viver dentro da casa de Deus, mas numa vida de pecado. A gente vê dos altares muitas mensagens que não confrontam o pecado, que conforta o coração de pecador que está da mesma forma, veio do mundo. Muitas das vezes larga o cigarro, larga a bebida, larga a maconha, larga o pó, larga a droga, mas continua nas práticas imorais dentro da igreja, continua na prática do adultério, continua se masturbando, continua fazendo coisas terríveis. E muitas das vezes alguns líderes sabem, mas passa a mão na cabeça, finge que nada está vendo. E ainda usam isso dizendo que é para não perder a alma. Como que não vai perder a alma? Você está deixando a pessoa ver uma prática de pecado dentro da casa de Deus, caminhando para o inferno, a alma da pessoa está sendo perdida do mesmo jeito. Que Deus levante homens segundo o seu coração para pastorear a sua igreja. Que Deus levante homens segundo o coração de Deus, que saiba onde moram seus membros, que saiba como estão os seus membros, que saiba quem são os seus membros, que saiba que necessidade está tendo os seus membros, porque tem muitos homens em cima do altar, mas nem conhecem os seus membros que estão ali. Pessoas que estão dentro dos bancos esquecidos, morrendo ao pouco, que precisa de homens verdadeiros que sejam levantados pelo próprio Deus, pelo próprio céu. Porque tem homens que têm se levantado nesse tempo. Que Deus em Cristo nos dê força para continuar na caminhada. Amém? Porque o Senhor está nos dizendo, aqueles que não aderiu essas doutrinas malignas desses últimos tempos, aqueles não sujou a sua veste, aqueles que guardam a santidade, aqueles que continuam crendo que o Senhor Jesus vai vir buscar essa igreja, aqueles que não praticaram e não quiseram reconhecer e conhecer as doutrinas malignas de Satanás, porque o texto diz aqui que se aprofundaram em coisas malignas. Então não dá para entrar em todas as áreas, como eu falei, o vídeo começa a ficar muito grande e a gente não tem como levar tanto tempo assim, amém? Porque, como eu já falei, não é um estudo teológico. Aqui é um estudo de crescimento, para que você cresça mais no Senhor Jesus, para que você analise as suas obras e viva a vontade do Senhor. Porque o intuito aqui é trazer um despertamento ao teu coração. É por isso que o nome deste canal é Desperta Crente, para te despertar para esses últimos dias, para que você não perca a salvação. Amém? O verso 25 diz assim, então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Jesus está dizendo, se apegue ao que você tem. O que você tem? Eu tenho um pouquinho de fé.
se apegue à fé que você tem. O que você tem? Eu tenho um pouquinho de coragem, se apega à coragem que você tem. O que você tem? Eu tenho coragem para continuar, a fé para prosseguir. Então se apegue, não perca o que Deus tem para você. Se apegue àquilo que você tem agora neste momento. Faça a obra de Deus com excelência. Se dedique dia após dia, como está em 1 Coríntios 15. Se dedique dia após dia, porque não é em vão a obra do Senhor. Não é em vão o que você está fazendo. Faça, mas faça por amor. Faça porque você deseja fazer. Faça porque você quer fazer. Faça porque você deseja estar. Ao vencedor daquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Gente, isso aqui é muito sério. O verso 26 é aqueles que permanecerem nas minhas obras, nas obras de Deus, nas obras de Cristo Jesus. Não é as obras de homens. A gente vê homens fazendo obras dizendo que é de Deus e não é de Deus. As obras de Deus estão dentro da sua palavra. O Senhor nos instrui. Do primeiro mandamento que Deus nos deixou também, para a gente entender, é ide, vai lá, é um mandamento do Senhor, vai, ide, pregar e fazer discípulos. Pregue a palavra, irmãos, há tempo, há fora de tempo. Queira ou não queira o homem ouvir, pregue a palavra, seja inconveniente. Que é isso, Pistarete? Não pode? Pode sim ser inconveniente. Você não pode entrar na casa de ninguém ser inconveniente, mas pregue na rua. Você pregar na rua é inconveniência, porque nem todo mundo que está ali quer ouvir. Eu falo porque eu prego na rua, nem todo mundo quer ouvir. Tampa os ouvidos, alguns xinga, alguns falam que a gente não tem o que fazer. Pregue na rua, seja inconveniente. Mas pregue a palavra de Deus, amém? Porque o tempo está acabando, as leis estão vindo aí, tentando impedir que o povo de Deus abra a boca, mas nós continuaremos até o fim na obra de Cristo Jesus, firmes na obra de Cristo, amém? Ao vencedor, aquele que for até o fim nas obras do Senhor, aquele que não se corromper, aquele que não formar uma nova doutrina, aquele que não abrir uma igreja e formar as suas igrejas para que seja a gosto do freguês. Porque hoje nós estamos vendo que estão fazendo da igreja comércio, que estão fazendo da igreja empresa. Tá um negócio tão sério que agora passa de pai para filho. Parece herança, né? Parece herança, mas é porque o pastor tem filho que a igreja fica pro filho do pastor, não, porque talvez o chamado daquele filho não é nem ser pastor, mas virou herança, virou empresa. Estão fazendo da obra de Deus empresa, estão fazendo da obra de Deus herança familiar, e não é assim. Então nós precisamos ouvir, porque Deus tem pastores segundo ao seu coração para a sua igreja. Deus tem pastores segundo a sua vontade para a sua igreja. Amém? Louvado seja Deus. O verso 27 diz assim, e ele as governará com cetro de ferro. Aqui o Senhor está dizendo, e reduzirá em pedaços aqueles que fosse de barro. E eu lhe concederei autoridade semelhante ao que eu recebi. Verso 28, de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Oh, glória a Jesus. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. A recompensa daquele que permanecer até o fim, terá autoridade semelhante à de Cristo, viverá com Cristo, terá um novo nome, receberá uma pedra com um novo nome, receberá uma coroa, irmãos, isso é uma eternidade com Deus, louvado seja Deus, vida com Deus. Então não se venda, não se corrompa. Jesus nos trará junto com ele naquele grande dia à sua direita para julgar as nações, está no verso 27. No verso 26, guarda a sua fé em Cristo, acredite. Eu tenho que encerrar o vídeo aqui, senão vai ficar muito grande. Que o Senhor Jesus te abençoe, te fortaleça. Muito bom poder sentar aqui e falar um pouco mais do amor de Deus para nós. Que nós não venhamos ser como a igreja de Tiatira, negar a fé, prostituir a palavra e levantar para nós uma nova doutrina. Uma doutrina dentro do pode, do nada a ver, do secularismo. A igreja está... Não é a igreja, né? Eu preciso aprender e você também. Nós precisamos aprender. Não é a igreja de Cristo. É alguns que estão lá dentro da igreja, né? Que se dizem cristão. Alguns que se dizem crentes, né? Crente é aquele que crê. Então muita gente que diz crer, porque a igreja de Tiatira ele falava que cria. É tanto que o próprio Jesus no verso 19 vai dizer, vocês me amam, vocês têm fé, vocês trabalham. Então quer dizer, o crente, o crente que crê, trabalha, faz a obra, mas Jesus não é a prioridade. Então que nós não venhamos ser como esta igreja que se prostituiu, né? Nominal, uma igreja nominal, uma igreja de nome. O que mais tem hoje é crente nominal. E aí, você crê em crer? Creio. E aí, eu sou um cristão, eu creio em Jesus, mas eu idolatro, eu adoro. E outra coisa, não é só idolatrar falsos deuses não, tá, irmãos? É idolatrar carro, casa, dinheiro, comércio. Quantas pessoas trocou o Senhor pelos seus bens? Porque o que mais prevalecia aqui na igreja de Tiatira era o materialismo. Era uma igreja moralmente corrompida pelo materialismo. Não dá pra gente ir muito, como eu falei, a permissividade, tinha muita permissão, podia fazer o que quiser, porque o espírito de Jezabel trabalha com permissão. A permissão, pode tudo, nada a ver. Vamos orar?
Pai, eu quero louvar o teu nome. Agradecer ao Senhor por esses minutos que passei sentada gravando a tua palavra aqui. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar o meu irmão e a minha irmã que receber esse vídeo e ser fortalecido por eles. Senhor, eu não vou pedir like, eu não vou pedir para que se inscreva no canal, mas eu entrego nas tuas mãos a direção deste canal do YouTube. Repreenda todo levante, fica conosco, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Senhor, direciona eles ao caminho da verdade, fortaleça eles para que eles possam se arrepender se por acaso eles estiverem cometendo algum erro. Que eles possam olhar para a tua palavra, olhar para o Senhor, que é autor e consumador da fé, e consertar as suas vidas diante da tua presença. Enquanto ainda há tempo, enquanto estamos no caminho para a eternidade, abençoa os meus irmãos, me abençoe também e fica conosco no nome de Jesus. E mais um Desperta Crente, se Deus permitir, estamos de volta amanhã com a igreja de Sardes. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.